Boa tarde a todos, que sejam todos bem-vindos. Aqueles que estão conosco todo sábado, sintam o nosso abraço fraterno da FABEM. E aqueles que estão nos visitando, né? Fazendo a nossa visita hoje pela primeira vez, visita virtual, sintam também este abraço fraterno. Que todos vocês possam sentir a luz de Deus, nosso Pai misericordioso, que está conosco sempre, e neste momento, mais iluminados ainda, esta luz está. Lembrando vocês, né, para que peguem a água para a fluidificação, e na hora que façam os seus pedidos, e mantenham sua fé. Então, nós vamos iniciar pedindo a Andressa para fazer a nossa leitura preparatória. Boa tarde, Terezinha. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. A leitura vai ser do livro Vinha de Luz, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição é 27, Indicação de Pedro. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Pedro, capítulo 3, versículo 11. A indicação do grande apóstolo para que tenhamos dias felizes parece extremamente simples pelo reduzido número de palavras, mas revela um campo imenso de obrigações. Não é fácil apartar-se do mal, consubstanciado nos desvios inúmeros de nossa alma através de consecutivas reencarnações. E é muito difícil praticar o bem dentro das nocivas paixões pessoais que nos empolgam a personalidade, cabendo-nos ainda reconhecer que, se nos conservarmos envolvidos na túnica pesada de nossos velhos caprichos, é impossível buscar a paz e segui-la. Cegaram-nos males numerosos, aos quais nos inclinamos nas sendas evolutivas, e acostumados ao exclusivismo e ao atrito inútil no desperdício de energias sagradas. Ignoramos como procurar a tranquilidade consoladora. Esta é a situação real da maioria dos encarnados e de grande parte dos desencarnados, que se acomodam aos círculos do homem, porque a morte física não soluciona problemas que condizem com o foro íntimo de cada um. A palavra de Pedro, desse modo, vale por desafio generoso. Nosso esforço deve convergir para a grande realização. Dilacere-se-nos o ideal, ou fira-se-nos a alma, apartemo-nos do mal e pratiquemos o bem possível. Identifiquemos a verdadeira paz e sigamo-la. E tão logo alcancemos as primeiras expressões do sublime serviço referente à própria edificação, lembremo-nos de que não basta evitar o mal, e sim nos afastarmos dele, semeando sempre o bem, e que não vale tão somente desejar a paz, mas buscá-la e segui-la com toda a persistência de nossa fé. Graças a Deus. Agora, isso. Pedimos a Carla para fazer a nossa prece inicial. Boa tarde, Terezinha. Boa tarde, amigas Boa tarde. e amigos. Boa tarde. Inspirados pela essa prece, pela essa leitura inicial, que Pedro nos orienta para insistirmos em buscarmos a nossa paz, caminharmos no bem. Nós te agradecemos, Pai amado, Jesus querido, por nossas vidas e pela oportunidade desse encontro.
onde nos reuniremos na tua presença, Senhor, para juntos recebermos o pão da vida, a tua palavra, que alimenta o nosso espírito e fala do reino que espera por nós. Te rogamos o seu amparo para o nosso palestrante, César, que o seu coração seja inspirado pela sua luz, Jesus, e que nós possamos receber esta luz, guardando em nossos corações os ensinamentos desta tarde como guia para a nossa jornada. Assim seja, com a graça de Deus. Que assim seja. Agora nós vamos convidar o César. Oi, César. O César vai trazer para nós os ensinamentos dessa tarde sobre o tema Pai, perdoai-os. Seu microfone, César, seu microfone está fechado. César, você tem que ativar seu microfone. Perdão. Então, boa tarde, obrigado, Yuri, obrigado a todos. Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço o convite, a alegria de estarmos juntos e que nós possamos ter nessa tarde a bênção de Jesus e dos nossos benfeitores espirituais, que eles possam nos envolver, nos amparar e que eles possam, sobretudo, nos iluminar o coração. Nós temos, quando falamos, né, lógico que quando nós falamos esta frase, Pai, perdoa, né, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Quando nós falamos esta frase, nós nos lembramos imediatamente da crucificação. Mas nós temos que olhar com um pouco mais de profundidade esta frase, o contexto no qual ela está, e talvez extrair deste momento e deste evento uma profundidade que muitas vezes nos escapa. Jesus estava naquele momento em grande sofrimento, nós conhecemos a história, e soldados, né, o agrediam, os soldados o maltratavam de uma maneira muito agressiva, né, com chicotadas, com pancadas, cusparadas, e naquele momento ele vivia uma situação de grande sofrimento. O fato que Jesus nos perdoe não nos surpreende. O que nós poderíamos esperar dele? É óbvio que ele nos perdoa. Mas o que nos chama a atenção é por que ele pede a Deus que nos perdoe igualmente. Então, nós temos, neste momento, uma reflexão mais profunda a fazer. Jesus vai alegar, né, neste momento, ele vai alegar e pedir ao Pai que nos perdoe, considerando o fato de que somos ignorantes, considerando o fato de que somos criaturas que não conhecemos ainda. E, naquele momento, nós vemos que Jesus sofre. O povo olha, né, diz o texto. Os príncipes dos sacerdotes o agridem verbalmente. Você salvou a tantos. Por que não se salva a si mesmo agora? Os soldados o agrediam, o povo olhava. Aqueles que eram supostamente sábios o agrediam igualmente. Então, naquele momento, Jesus pede ao Pai que nos perdoe. E ele pede ao Pai que nos perdoe, dizendo a razão do seu pedido. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem o que fazem. Então, o que está em questão aqui para as nossas reflexões de hoje é a questão do conhecimento, é a questão da importância do conhecimento. Nós vamos ver que em outros momentos da sua passagem, Jesus vai nos convidar a refletir sobre o conhecimento.
não só neste momento extremo, mas em outros momentos igualmente. Por exemplo, há um momento em que ele está falando com alguns representantes dos fariseus. E nesse momento, diz o texto de João, ele fala aos sacerdotes, aos judeus que criam nele, ou que, ao menos, diziam, né, crer nele. E ele fala, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas responderam, né, os judeus, somos da descendência de Abraão, nunca servimos a ninguém, como dizes tu, sereis livres? E Jesus responde, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então, mais uma vez, Jesus nos coloca em face do conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Jesus enunciava aí a lei de causalidade, a lei de ação e reação, nos dizendo que todo aquele que age é escravo das consequências da sua ação. Então, meus irmãos, o que está em questão aqui hoje para as nossas reflexões é a questão do conhecimento. O conhecimento como instrumento de libertação da alma humana. Quando Jesus aparece neste mundo, quando ele chega das esferas celestiais e vem para nos visitar neste planeta sombrio, de provas, de expiações, de violência, o mundo no qual Jesus pisa na Terra é um mundo em que os fracos são oprimidos, em que os fracos são massacrados, em que, em nome do poder, da glória, de alguns poucos, milhares pagam com suas vidas. Nunca fizemos o cálculo de quanto custaram as campanhas militares de Júlio César, de Pompeu, né, de Marco Antônio, de Alexandre o Grande. Ele era grande por quê? Porque matou muitos. Nós nunca fizemos o cálculo de quantos milhares de pais de família, jovens, mulheres, crianças perderam suas vidas pela ganância de poder e de território daqueles homens. Então, o mundo em que Jesus chega é um mundo extremamente sombrio. Uma grande parte da população de Roma era composta de escravos. E quando o Senhor começa, um jovem ainda, a pregar e a falar, pelas colinas de Israel, aquela voz vai ecoando. E ela vai ecoando e vai trazendo consigo um rastro luminoso. Porque quem ouve aquela voz, vê o caminho, começa a perceber quem é, onde está. Então, o conhecimento é como uma luz que nos revela a verdade sobre nós mesmos e sobre a vida. O conhecimento é se apropriar dos mecanismos da vida, do mecanismo e do funcionamento das coisas. E a partir do momento em que nós entendemos como as coisas são e como elas funcionam, nós podemos nos libertar. O conhecimento no aspecto material sempre foi, como diz o Livro dos Espíritos, né? O conhecimento material sempre foi muito atraente para nós, porque ele está diretamente ligado à satisfação das nossas necessidades. Nós descobrimos o fogo, produzimos a luz, descobrimos combustíveis, nós começamos a produzir tecnologia, nós melhoramos as técnicas de construção, de engenharia, ficamos admirados, né, com as pirâmides do Egito, com as grandes construções do passado, porque nós fomos investindo muito em dominar o conhecimento das leis naturais, para que nós pudéssemos ter conforto, proteção, segurança. Então, nós avançamos muito no conhecimento físico,
né, das leis físicas. E isso é muito bom, porque nós nos libertamos. A partir do momento em que nós conhecemos o princípio de alavanca de Arquimedes, nós podemos mover grandes massas com pouco esforço. Descobrimos a roda, podemos transportar grandes cargas com menos esforço. Aprendemos a utilizar guindastes, máquinas, construir estradas. Então, nós fomos diminuindo o sofrimento físico, material, né? E fomos tendo mais conforto, ao ponto que estamos hoje numa civilização que nos permite isso aqui, né? Estarmos aqui conversando, cada um no seu lar, cada um num lugar do mundo, e interagindo, né? Então, olha o nível de conforto a que chegamos. Mas o conhecimento, como diz igualmente o Livro dos Espíritos, tem dois aspectos. O homem de ciência, o homem do mundo, estuda os conhecimentos da natureza e da matéria, mas o homem de bem estuda os conhecimentos da espiritualidade. Ele é alguém interessado em conhecer a si mesmo, em saber quem ele é, em entender os outros, em entender sua relação com a vida, com o mundo, com Deus. E, nesse aspecto, ele começa a aprofundar os seus conhecimentos. No entanto, Jesus nos disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isto é verdade, mas isso não se faz assim do dia para a noite. Como nos diz o Livro dos Espíritos, nessa busca do nosso conhecimento, tanto pelas leis físicas quanto pelas leis morais, nós precisamos de muitas vidas, nós precisamos de muitas encarnações. E para vencer, como diz o texto que nos foi lido do Vinha de Luz, para vencer essa inércia, e nos afastarmos do mal e fazermos o bem, são tantas outras vidas, porque nós precisamos vencer toda a inércia que criamos de ação e de energia que estabelecemos em nós. Por isso que mudar é difícil. Há uma frase, nos estudos desta manhã, com um grupo de amigos, aqui na nossa cidade, também pela internet. Minha esposa leu uma frase, que me chamou muita atenção, porque ela encaixava muito bem no que nós íamos falar aqui hoje. É uma frase da psicóloga, Melanie Klein, que diz: quem come do fruto do conhecimento é sempre expulso de algum paraíso. Quem come do fruto do conhecimento é sempre expulso de algum paraíso. Bom, nós conhecemos a história bíblica, E lá, neste momento, nós temos uma outra percepção da importância do conhecimento. Adão e Eva estão no paraíso, o Senhor aparece e diz: vocês vivam bem, sirvam-se. Só não toque naquela árvore que está no centro do jardim, que nós vamos chamar de a árvore do conhecimento. E no momento, em que, tentado pela serpente, os dois caem, na tentação de provar o fruto, o Senhor aparece, no dia seguinte, e Adão se esconde. E ele se esconde e Deus o procura, como se Deus precisasse procurá-lo, Mas ele já sabia o que tinha acontecido, E ele diz a Adão: por que você se esconde? Ele responde a Deus: eu estou aqui, Senhor. Onde? Mas eu estou aqui escondido. Mas por que você está escondido? Porque eu estou nu. E o Senhor diz: então agora você sabe que está nu. Então você comeu da árvore do conhecimento. E ali começa toda a epopeia da Bíblia, Começa com a posse do homem, do conhecimento, do homem, do conhecimento pelo homem. Na verdade, tudo isso é muito simbólico, nós sabemos disso. Mas é muito interessante porque Deus nos expulsa do paraíso no momento em que nós tomamos posse do conhecimento. E por que ele faz isso? Porque ele, por acaso, não quer competição? Quem somos nós para competir com Deus? Na verdade, o paraíso do qual somos expulsos é o paraíso da inconsciência. É o paraíso das criaturas controladas pelos instintos.
né? Então, um cachorrinho, um gato, um urso, um leão, ele não precisa pensar. Ele não precisa de ética, porque a sua vida é regulada não pela liberdade, mas pelos instintos que são controlados pela natureza. Então, ele sabe a época de comer, de procriar, de dormir, ele sabe quando o inverno chega, o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer, ele sabe o que comer, se envenenou com uma comida que não lhe fez bem. Ele tem em si todo o instrumental necessário, mas esse instrumental se limita a preservar sua vida física. Então, o paraíso do qual nós saímos é o paraíso do controle da natureza sobre nós. É o paraíso de não precisar pensar, de não ter que decidir por nós mesmos, de ter que assumir as consequências dos nossos erros, de termos consciência que estamos nus, que estamos desprovidos, que estamos sem ciência, que estamos sem abrigo e que precisamos de tudo isso. Porque até então nós aceitávamos o controle da natureza. Um cão precisa de um lugar para dormir, mas ele não pede um palácio. Ele só precisa de um lugar para dormir. Né? Ele precisa comer, se é um pedaço de pão, né? Ou um filé mignon, para ele não faz a menor diferença. Ele vai comer porque ele tem fome e ele precisa comer. Né? Ele não vai se negar a comer o pão se é só pão que tem. Então, nós, quando nos apropriamos do conhecimento, quando começamos a tomar consciência da nossa liberdade e agir em função dessa liberdade, nós nos tornamos responsáveis por nós mesmos. E aí nós somos expulsos do paraíso do controle natural, do controle divino, do controle da nossa vida pelas leis naturais. Então, meus amigos, ao longo dos milênios, nós vamos adquirindo conhecimento. E é muito bonito porque ele aparece representado em muitos mitos do passado. O mito da caverna de Platão, por exemplo, fala de homens, né, que passavam um dia olhando para as paredes de uma caverna, não percebendo que as sombras que vinham, né, na parede era reflexo da luz que vinha de fora. Nunca se perguntaram que luz era aquela, né, e eles acreditavam nas sombras. Então, Platão estava querendo dizer que o mundo no qual nós vivemos é, na verdade, uma sombra de um mundo muito maior, né? Que a realidade neste mundo seria muito mais viva e intensa do que as sombras que vemos no nosso. Então, nós temos tido, né, em relação ao conhecimento, uma relação de amor e ódio. Amamos quando o conhecimento nos traz conforto, quando ele nos liberta do sofrimento. Nós tivemos até poucos anos atrás, e podemos falar poucos anos atrás, porque em termos históricos, o que são 50, 100 anos? Nada. Quando pensamos num planeta que tem civilizações como a indiana, a egípcia, a chinesa, que vão a 5, 6, em alguns casos até 10 mil anos antes de Cristo, já temos registros, né, dessas civilizações. A cidade de Jericó, por exemplo, é uma cidade que tem 12 mil anos. Então, nós estamos falando de um longo tempo histórico. E o que são 100, 150? Mas até 100, 150 anos atrás, nós vamos descobrir os antibióticos na Segunda Guerra Mundial. Até então, morríamos de infecção. Nós vamos descobrir as vacinas em 1870, mais ou menos, com Louis Pasteur. Nós começamos a fazer cirurgias com alguma eficácia há muito pouco tempo. Né? Uma pessoa que precisasse fazer uma cirurgia não tinha anestesia, arrancar um dente não tinha anestesia. Então, nós adoramos quando o conhecimento nos traz esta libertação, a libertação da dor. Mas nós não chegamos, ou estamos chegando aos poucos à compreensão de que o conhecimento não é só libertação das dores físicas, mas é igualmente libertação das dores morais. Então, nós muitas vezes detestamos, né, estes homens e mulheres que vieram iluminar a nossa consciência. Porque a partir do momento que nós conhecemos, não dá mais para voltar atrás.
não tem mais como recuar, né? Porque nós aprendemos que algo de melhor existe, nós aprendemos que algo de bom existe. Então, não é mais possível se acomodar, né? Santo Agostinho dizia isso. A partir do momento que nós recebemos o convite, né, na nossa consciência, para algo maior, nós não conseguimos mais nos acomodar às fantasias, às ilusões. Então, meus amigos, muitas vezes é frustrante para nós o processo inicial, né? Porque assim como nós fomos descobrindo as coisas materiais, nós fomos descobrindo as coisas espirituais. E muitas vezes nós vemos pessoas que se negam, né? Nós oferecemos um livro espírita, a pessoa diz, não, 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 eu não quero isso, não. E você diz, por quê, né? Ah, não, né? E a pessoa, mas na verdade é muito simples, né? A pessoa vê que todo mundo que lê aquela coisa muda. E a pessoa quer se proteger, né? Ela quer continuar na ignorância autoimposta. A ignorância autoescolhida é um dos piores crimes que nós fazemos contra nós mesmos. É como alguém te oferecer a oportunidade de ser melhor, de fazer melhor, e você falar, não, eu prefiro o meu mundinho pequeno e limitado. É lógico que isso terá consequências, né? Por exemplo, você tem a possibilidade de ter acesso a um medicamento e você escolhe não ter. Alguém te indica o uso de um antibiótico e você diz, não, eu prefiro arriscar sem um antibiótico, e pode ter uma infecção generalizada. Então, nós fomos evoluindo e aprendendo que escolhas têm consequências, viver tem consequências, e aos poucos nós fomos adquirindo conhecimento. Quando alguém como Jesus aparece neste mundo e nos deixa o que ele nos deixou, nós não temos mais como alegar ignorância. A partir do momento que nós ouvimos uma única frase do Evangelho, aquilo é um farol iluminando a nossa consciência, iluminando o nosso caminho, a nossa vida. Então, nós podemos escolher, como muitas vezes fizemos, de nos afastar deste farol, desta luz. Nos afastamos. Mas isto já é uma escolha e tem consequências. Então, meus amigos, Jesus, num certo momento, vai dizer, falando num outro contexto, aquele que tem, mais será dado e acrescentado. Aquele que não tem, até o que pensa ter, lhe será tirado. E nós falamos, poxa, que lei estranha é essa? Mas tudo o que Jesus falou são leis da vida. E se nós pararmos para pensar e aplicar isto na questão do conhecimento, nós vamos entender, por exemplo, como é que François Champollion, né, o egiptólogo, conseguiu decifrar a pedra de Rosetta. Então, lá ele tinha uma pedra, ninguém conseguia ler, né, aquela linguagem esquisita dos egípcios, com pictogramas, com símbolos que não diziam nada para nosso tipo de escritura, né? E ele acha uma pedra, né, nos escombros, ele fez parte da expedição de Napoleão, e ele acha, né, trazem até ele uma pedra enorme, na qual havia um texto, né, em grego, um texto em linguagem egípcia, né, em hieróglifos, e um texto, se não me engano, numa outra língua. E ele conhecia as duas outras línguas. Então, quando você conhece, você pode conhecer mais. Ele começou a comparar. Então, uma pessoa que conhece, né, o alfabeto pode ler todos os livros que são escritos naquele alfabeto, mas você só precisa conhecer as 24 letras. A partir do momento que você aprendeu o código para juntar as letras, você lê tudo o que é escrito, usando aquele código. Então, a quem mais tem, mais será dado. E se você pensa em termos de conhecimento, quem conhece, mais vai conhecer. Né? Quem sabe, mais vai saber. E aqueles que se impõem à ignorância,
até aquilo que pensam saber perderão. Porque a coisa mais triste com a ignorância é que quanto menos você sabe que não sabe. Porque você não tem parâmetros. Então, o ignorante é aquele que vai se arrogar uma grandeza que ele não tem. E muitas vezes vai falar de tal modo, e nós vemos hoje, né, uma ignorância que está se implantando como coisa bonita. Ah, vocês são muito chiques, essa linguagem desses livros é muito complicada, né? E vamos vendo absurdos, né? Amigos aí em federações espíritas trocando as palavras dos livros do Chico Xavier, né? Claramente, né? Destruindo a obra maravilhosa de Chico Xavier, porque pois vão publicando livros que estão adulterados. Porque nós precisamos atualizar essas palavras, nós precisamos trocar aqui. Vamos trocar do Livro dos Espíritos também, prolegômenos, vamos pôr introdução somente? Não, as pessoas precisam ser instruídas. Nós não temos que diminuir a cultura para adaptar a ignorância das pessoas, nós temos que levar as pessoas a adquirir cultura. Então, nós estamos vivendo numa sociedade que inverteu a lógica. Ser ignorante é bonito, falar errado é bonito. Não demonstrar conhecimento é bonito. Então, nós passamos, né, a luta das trevas contra a luz. Tudo que é culto, tudo que é bonito, tudo que é clássico precisa ser destruído. Então, nós vamos vendo que existe um preço à ignorância, e um preço que pode custar muito caro para todos nós. Diz um velho ditado, né? Na verdade, é um escritor francês, Charles Baudelaire, que dizia: o maior truque já realizado pelo diabo foi convencer o mundo de que ele não existe. E o segundo maior truque do diabo, que para nós espíritas, obviamente, são as forças das trevas, né? Foi convencer de que Deus não é importante e de que nós não precisamos de Deus. Então, desde a Revolução Francesa, que é celebrada no mundo como um grande acontecimento, como uma maravilha da civilização, na verdade, ela teve um aspecto positivo, né, que foi levantar as massas contra a tirania, a opressão, os abusos de uma classe, né, que se considerava nobre e superior aos outros, o que não era aceitável, evidentemente, nós tínhamos que acabar com isso. Mas junto com essa gana toda de destruir a nobreza, veio, né, a de destruir tudo aquilo que estava associado a ela e que muitas vezes era bom. Então, hoje, nós não queremos saber de música clássica, né? O funk está por tudo. Ah, César, mas é cultura. Não, não é cultura. Cultura é outra coisa. Cultura é o que nos faz ir além. É aquilo que nos leva além de nós. Eu não preciso de nada que mostre o que eu sou. Eu já sei o que eu sou. Eu não preciso de nada que me mediocrize mais do que eu já sou medíocre. Eu preciso de algo que me leve além do que eu sou. Eu preciso de algo que me tire da minha miséria. E não é esse tipo de música. Ah, você está falando mal de... Não, não, não. Esses irmãos são irmãos nossos. E devemos amá-los. E muitos deles não têm culpa. Porque eles não receberam educação. Eles estão soltos e perdidos neste mundo, enquanto aqueles que deveriam educá-los estão assistindo Netflix num sábado à tarde e depois pegam o avião para ir cortar o cabelo em Miami. Então, é lógico que nós não estamos aqui criticando aqueles que não possuem essa cultura, mas aqueles que negaram ao mundo esta cultura. Porque estão muito satisfeitos. Há um professor e filósofo brasileiro que diz: nos últimos 50 anos, você não acha uma obra de gênio na produção literária nacional. Peças de teatro, obras de arte, pouquíssimo. Porque nós temos investido sistematicamente em mediocrizar a população. E aí estranhamos a violência.
a agressividade, a dor, o sofrimento. Nós estamos patrocinando isso. Então, o conhecimento é libertador, porque Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Porque a partir do momento que você conhece o melhor, você não aceita o pior. Por que nós estamos aqui num sábado à tarde, meus irmãos? Porque nós já sabemos que vivemos uma vida pela metade. Nós já sabemos que vivemos uma vida que é muito pouca. Lendo os livros de Chico Xavier, você descobre que a vida é muito mais. Lendo as obras da codificação, você descobre que o mundo é muito mais, que o universo é muito mais. Que há uma vida melhor que nos chama. Que há sentimentos nobres. Né? Que há algo de bom no ser humano, que nós podemos ser mais do que somos, sermos melhores do que somos. Por que o porco não se revolta contra a lama? Enquanto ele não conhecer nada melhor do que a lama, aquilo vai ser muito natural para ele. Ele só conhece aquilo. Mas quando você conhece o que é melhor, você não pode aceitar o que é pior. Por que as pessoas que foram educadas em boas escolas fazem questão de boas escolas para os filhos? Porque ela não pode aceitar para o filho algo que seja pior do que o que ela teve, ou que não seja igualmente bom como o que ela teve, e preferivelmente melhor. Porque uma vez que nós conhecemos o bem, o bom e o belo, nós queremos o bem, o bom e o belo. Então, conhecer é libertador, mas conhecer é também difícil. Porque a partir do momento em que nós conhecemos, como diz, né, a psicóloga, nós somos expulsos do paraíso. Nós temos que sair da zona de conforto. Nós conhecemos a lei do amor, nós conhecemos a lei de caridade, nós conhecemos a misericórdia, a bondade, a importância do perdão. Então, o nosso sofrimento passa a ser o fato de não conseguirmos realizar todos os dias aquilo que nós já sabemos que é bom. É o que Paulo de Tarso dizia, né? Eu sei o que é bom, eu tenho o desejo de fazer o que é bom, mas o bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu não quero eu faço. É a luta do homem que está tentando aplicar o conhecimento que descobriu. Ele conheceu Jesus, ele conheceu a verdade. A luz do Cristo iluminou sua consciência, o tirou das trevas da ignorância espiritual. E ali ele tenta, ele quer aquela luz. Ele quer se apropriar daquela luz, ele quer viver sob o amparo daquela luz, no calor daquela luz, na proteção daquela luz. Porque ele já sentiu, ele já experimentou a beleza de estar na luz. Mas a luz tem um efeito também terrível. Como na caverna de Platão, quando você sai para fora da caverna e você se coloca, né, em pleno sol, você vai ver que está sujo. Você vai ver que está com feridas. Porque enquanto nós estamos escondidos nas trevas, nós não vemos a nós mesmos. Então, por que muitos odeiam aqueles que nos trazem a luz? Porque eles revelam quem somos, mas não só quem somos. Eles revelam que nós podemos ser melhor. E aquela pessoa diante de nós que é capaz de perdoar, ela está dizendo, se eu posso, você pode. Aquele que faz o bem e dedica a sua vida ao bem e faz mais do que nós fazemos, ele está dizendo, se eu faço, você pode. E isso incomoda. Isso nos incomoda. Porque aquilo mexe, né, com a gente. Você diz, poxa vida, então eu poderia estar fazendo mais, eu poderia ser melhor, eu poderia fazer um pouco mais. Então, essas pessoas, eles não vêm para nos atormentar. Mas o próprio fato deles existirem, para muitos de nós, é um tormento. Porque eles nos impõem uma verdade sobre nós mesmos que é muito difícil de aceitar. Então, há pessoas que dizem, eu sei que
o espiritismo é o caminho, a doutrina espírita é realmente aquilo que eu preciso estudar, mas por enquanto não, ainda é muito cedo. Nós preferimos a ignorância autoimposta, né? Nós preferimos fazer de conta que não sabemos, mas isto é uma ilusão, porque escolher que não queremos saber já é uma escolha feita com sabedoria, né? Então, muitos de nós ficamos na zona de conforto de dizer, bom, eu prefiro não saber muito mais do que isso, porque assim eu sou menos imputável, né? Mas a escolha da ignorância já é uma escolha consciente. É diferente daquele que é realmente ignorante, né, e que não sabe, e que Deus vai julgá-lo de uma outra maneira. Os fariseus, conversando com Jesus, né, num certo momento, dizem, mas nós sabemos tudo isso. E Jesus diz, mas agora que vós dizeis, né, eu sei tudo isso, agora vocês estão em pecado. Né, porque você sabendo, você é responsável pelo que faz. Então, meus irmãos, podemos nós recuar? Podemos apagar tudo que já sabemos? Ou devemos enfrentar finalmente a luta para que conhecimento traga mais conhecimento e traga liberdade? Uma das coisas que nós vemos, né, no nosso mundo atual é esta loucura, né, de viver sem Deus. Em quantos momentos da história nós já tentamos esta estupidez? Em vários. E sempre acabou em guerra e sangue, em loucura. Então, nós, por exemplo, eu vivo num país que é muito estável, né? Tem muita segurança, muitos recursos, muitos meios para a população, mas nós nunca vimos tanta gente perdida. Tudo se resolve com uma ida ao psiquiatra, ao psicólogo, ao médico, tudo se resolve com uma passadinha na farmácia, para comprar o remédio que foi indicado. Todos os nossos problemas se resolvem com uma pílula. E as pessoas continuam insistindo. Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Nós continuamos atentando contra a nossa saúde espiritual. Nós continuamos produzindo doenças, loucura, obsessões, porque preferimos ignorar o conhecimento. Há uma frase, está no livro Dicionário da Alma, que diz o seguinte: amargoso é o despertar além da morte, para todos aqueles que desconhecem a verdade. Todavia, o reavivamento consciencial para aqueles que a conhecem e desprezam-na chega a ser cruel. Então, meus amigos, quando Jesus diz, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Ele está manifestando, primeiro, o seu amor por nós. Em segundo, ele está intercedendo para que Deus nos dê uma chance. Porque diante da atrocidade que nós fizemos, nós deveríamos ser liquidados. Mas ele diz, Pai, perdoa-os, dê uma chance. Eles não sabem o que fazem. Mas o fato de não saber o que fazemos não tira as consequências. Tira o agravante. Mas quando você coloca a mão no fogo, você pode alegar depois, eu não sabia o que eu estava fazendo, mas a sua mão vai estar queimada. Quando você sabe, você viu a pessoa que colocou a mão no fogo, colocar a mão no fogo e se queimar, e você vai lá e faz a mesma coisa, então você é imputável.
você tem que responder não só pela estupidez que fez, mas pelo fato de saber que era uma estupidez. Nós temos agido contra as leis do amor há muitos séculos, já sabendo que existe o amor. Porque a partir do Cristo, nós não podemos mais alegar ignorância. A partir do Cristo, nós sabemos que o amor é possível. Nós sabemos que a compaixão é possível. Nós sabemos que a humildade é possível. E ela não é uma teoria. E não bastasse o Cristo, nós tivemos milhares de exemplos. Homens e mulheres. Nós, espíritas, mais do que todos os outros grupos espiritualistas e religiosos deste planeta, temos perfeita consciência das leis divinas. E isto não deveria ser um peso, deveria ser uma alegria. Porque eu tenho diante de mim e comigo os instrumentos para viver melhor. Sabendo por quê. Muitos irmãos nossos cristãos não entendem as bem-aventuranças. Por que são bem-aventurados os que sofrem? Nós, espíritas, sabemos. Porque estão quitando suas dívidas kármicas, porque estão ajustando as contas com as leis divinas. Bem-aventurados são os que amam, os que são piedosos, porque estão agindo em consonância com as leis divinas. Quando nós agimos com orgulho e egoísmo, nós nos cortamos da divindade, nós nos afastamos de Deus. E o Pai não tem mais acesso a nós. Nós tomamos a decisão de nos afastar, de nos afastarmos dele. Então, ele não pode mais nos alimentar, ele não pode mais nos iluminar, porque no nosso egoísmo nós falamos, eu não preciso de Deus. No nosso orgulho, nós dizemos, eu posso resolver tudo. Com uma pílula, com medicina, com a ciência. Nós não precisamos de religião, nós não precisamos dessa coisa de prece, né, de desobsessão, de oração, nós não precisamos de nada disso. E nós vamos vendo as pessoas enlouquecendo. Nós estamos vivendo num mundo, meus irmãos. Na China é proibido falar de Deus, são 1,3 bilhão de pessoas. E você vai juntando a isto todos os países do norte do planeta. E nós vamos colocando na conta todos aqueles que conhecem Deus e ignoram Deus. E a espiritualidade, nós vamos vendo que nós estamos diante de um cálculo complicado. Porque é o homem dizendo, eu não preciso do Pai. E vai enlouquecendo. Porque nós estamos na casa do Pai. O ar que respiramos é Ele que dá. O corpo que nós usamos é concessão dele. A vida que pulsa em nós é presente do nosso Pai. A inteligência de que dispomos é uma bênção que Ele nos concede. E nós insistimos em virar as costas. E vamos enlouquecendo. Porque estamos vendo isso. Estamos vendo uma sociedade que chegou ao máximo do gozo, do prazer e das facilidades, e em que as pessoas estão doentes. Temos tudo o que precisamos para o corpo. E estamos como saco vazios no que diz respeito à alma. Pessoas de uma fragilidade extrema. 3 dias ruim no trabalho e o sujeito entra em burnout. Não falo do Brasil, não, porque no Brasil nós aguentamos 60 dias ruins antes de ter uma gripe, porque nós aprendemos, infelizmente, a viver numa condição muito dura e difícil. Mas isso nos dá resistência, por outro lado. Eu vejo aqui pessoas de uma fragilidade imensa. Qualquer probleminha, contradição, dificuldade, a pessoa já começa a ter problema. Porque nós acreditamos que podemos resolver tudo com uma pílula. E não podemos. Então, o conhecimento de que somos filhos de Deus e de que temos acesso ao Pai foi um dos saberes que Jesus nos trouxe. Então, por que insistimos por séculos e séculos em virar as costas para Ele?
Por que criamos uma sociedade em que Deus está sendo expulso? E vemos pessoas jovens se suicidando? Porque não têm senso, não conhecem o sentido da vida. Então, é claro que nós temos necessidade de refletir sobre a importância do conhecimento que temos. Dizia Emmanuel que o maior benefício que nós podemos fazer, né, em prol da humanidade e da própria doutrina é a sua divulgação para as pessoas. É partilhar este conhecimento com a humanidade, porque este conhecimento nos liberta. Quantas depressões não são simplesmente o fato de que a pessoa não entendeu ainda o sentido da própria vida? Quantas crises de pânico não são mais do que possibilidades mediúnicas que estão se manifestando? E a pessoa, às vezes, vai parar numa ala psiquiátrica, dopada por comprimidos, para poder anestesiar a sensibilidade, quando, na verdade, deveríamos educar a nossa sensibilidade para o amor, para a fraternidade, para os outros. O nosso egoísmo e o nosso orgulho, como diz o Livro dos Espíritos, são as duas chagas morais que nos cortam o laço com Deus, que nos privam do sol, da luz, do amor de nosso Pai. Então, meus irmãos, nós começamos a entender o que Jesus ensinou e começamos a pedir a Deus: Senhor, eu agora entendo. Ah, se eu soubesse, diz o assassino, quantos séculos a vida me cobraria pelo ato impensado. Eu preferiria ter nascido sem braço. Ah, se eu soubesse, diz aquele que abandonou o trabalho do bem, quantas armadilhas as trevas fariam para acabar com a minha alegria de viver. Eu me apegaria ao trabalho com unhas e dentes. Então, nós espíritas começamos a compreender. Se soubéssemos, diz Emmanuel, numa belíssima mensagem, se soubéssemos, nós agiríamos de outra forma. Mas a questão é, meus irmãos, nós sabemos. Nós que estamos aqui, nós que estamos todas as semanas nos centros espíritas, nós que lemos um livro espírita, nós estamos na posse de um conhecimento libertador. Libertador. Este conhecimento que vai nos permitindo tirar os nós do passado, libertar as nossas almas dos erros, dos equívocos. Então, nós estamos diante de uma situação muito simples. Ou nós lutamos com o risco de perder, ou nós perdemos fatalmente porque não lutamos. Então, esta é a escolha das nossas vidas. E é lógico que é preferível lutar, mesmo que seja para perder e recomeçar. Mas nós não estaremos mais acomodados. E o conhecimento será para nós um instrumento de libertação. Então, quando nós olhamos e vemos as pessoas se afastando de Deus, nós pensamos: será que ele sabe o que faz? Será que ele sabe quanto sofrimento isso vai custar? Quando nós vemos o ingrato, se ele soubesse quanto sofrimento a ingratidão vai lhe trazer, ele agiria de outra forma. Quando vemos, meu amigo, meus amigos, o egoísta, e vemos o quanto de dor ele está cavando para si mesmo, o orgulhoso, o quanto ele envenena a própria vida e a vida dos outros, porque ele precisa de mais espaço do que aquele que a vida lhe deu. Ele precisa ocupar o espaço dos outros. É esse o nosso orgulho. Nós não cabemos em nós mesmos. Nós nos acreditamos mais do que somos.
Temos a ilusão de que estamos no quinto andar, mas estamos só no primeiro. Estamos no quinto degrau da escada, mas estamos só no primeiro. É só a ilusão do nosso ego inflado. E a vida vai nos bater com muita força para que nós nos ajustemos. Então, nós, espíritas, temos um dos conhecimentos mais importantes. Se nós não aceitarmos o doce convite do amor, nós teremos que aceitar a imposição da dor. A justiça divina só entra em ação quando nós recusamos o convite pacífico do amor. Então, mesmo em face dos nossos erros, dos nossos crimes, quando nós entendemos que a vida funciona basicamente pelo amor, então vai ficando mais fácil viver. E como dizia o apóstolo, o amor cobre a multidão dos nossos pecados. Porque ele nos dá a possibilidade de agir diferente, de acertar os nossos problemas de um outro modo. Então, quando nós vemos o Cristo nos convidando ao amor, quando 2000 anos depois a doutrina espírita repete o convite do Senhor e nos dando agora todas as bases explicativas para que nós possamos entender, é sempre o convite da vida com doçura, com amor. Até quando, meus irmãos, nós continuaremos aceitando a imposição da justiça porque não aceitamos o convite do amor? Até quando teremos que passar pelo sofrimento? Quando podemos ajustar as nossas contas pelo amor? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Eles não sabem quanta dor, quanto sofrimento, quanto desespero, quanta loucura estão cavando para si mesmos. Quando agem com egoísmo, com orgulho, com vaidade. Nós já sabemos, meus irmãos, nós somos aqueles que o Cristo está chamando para a autêntica ação de transformação interior. Nós não podemos nos habituar ao mesmismo. Espírita é alguém que estuda, espírita é alguém que trabalha, espírita é alguém que se transforma. E se nós estamos há 1, 2 anos no centro espírita e nada mudou na nossa vida, algo muito errado está acontecendo. E nós, às vezes, não temos como avaliar o que acontece na vida de uma pessoa, mas às vezes nos assusta. Porque você vê uma pessoa que está 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos estudando, e nada mudou, absolutamente nada mudou. Os mesmos hábitos, as mesmas regularidades, os mesmos padrões de comportamento, a mesma forma de pensar. Você diz, alguma coisa está errada. Porque a doutrina espírita é luz, é farol, é clarão. Ela nos mostra realmente quem somos. Ela nos mostra o que precisamos fazer. Ela nos mostra os monstros escondidos na nossa alma que nós temos que enfrentar. E ninguém pode fazer isso por nós, mas ela também nos mostra que nós temos amparo. Que nós temos aqueles que já venceram esses monstros e que estão ao nosso lado, aguardando a hora em que finalmente nós entraremos em combate. E eles nos dizem, não se preocupe se você cair. Não se preocupe se você falhar. Não se preocupe se você for derrotado nas primeiras batalhas. Continue lutando, porque você está lutando no mundo real. Você está enfrentando os seus monstros. E isto é nobre. Este é o trabalho do verdadeiro herói. E no momento em que nós adentramos nessa luta, nós não precisamos mais de holofotes. Nós não precisamos mais que ninguém saiba. Nós enfrentamos os nossos monstros e pedimos humildemente ajuda àqueles nossos amigos. A Dr. Bezerra, a Eurípides Barçanufo, a Chico Xavier,
a Caibar Schutel, a todos estes homens e mulheres que nos deram um exemplo do combate, que lutaram, que venceram e que voltam para dizer: é possível. Utilizem as ferramentas da vontade, o poder da vossa decisão, utilize o esforço. Não tem problema se nós cairmos, não tem problema se nós errarmos, não tem problema se nós tentarmos e não conseguirmos. Mas desde que nós estejamos autenticamente trabalhando a nossa transformação, então tudo estará bem. Tudo estará certo. Nós não podemos ser espíritas pela metade, meus irmãos. Nós fomos católicos pela metade, nós fomos protestantes pela metade, nós fomos tudo no passado pela metade. Esse tem sido o problema. O Espiritismo tem que transformar a nossa vida. E o Espiritismo quer dizer Jesus redivivo para o povo. Jesus vivo para as pessoas, falando aos nossos corações, falando direto conosco. O Espiritismo é uma porta no tempo que nos permite andar de novo pelas colinas de Israel, contemplar o povo e ver aquele rabi falando à multidão. O Espiritismo nos abre esta janela e nos permite viajar no tempo, resgata a palavra do Cristo, traz novamente para nós a possibilidade de ouvi-lo, e entendê-lo, porque o que ele fala agora é claro para nós. O que ele fala alcança os nossos corações, porque Allan Kardec tirou todas as coisas que impediam a comunicação entre nós e ele, para que nós pudéssemos novamente ouvi-lo. Vinde a mim, vós que andais aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve. Aceitai o amor. Não espere a justiça. Comece já pelo jugo leve. Então, meus irmãos, nós ouvimos de novo o Mestre. Hoje, aqui, neste momento, se nós fecharmos os nossos olhos, nós ouviremos a voz dele. É isto o Espiritismo. O Espiritismo é a possibilidade de ouvirmos de novo Jesus. E desta vez ele fala aos nossos corações. A voz dele alcança nossas almas. Ele fala direto conosco, sem intermediários. E nós podemos, ouvindo a voz daquele que nos ama, perceber a luz. E perceber que essa luz ilumina os nossos caminhos. Clareia o nosso entendimento. Faz o nosso coração bater com leveza e alegria. Então, nós temos o privilégio, meus irmãos, de conhecermos Jesus pelas lentes, pela janela que a doutrina espírita abre para todos nós. Que este conhecimento seja liberdade. Não é um peso, são asas. O conhecimento espírita nos dá a possibilidade de deixar um dia o corpo com leveza. Porque temos chegado à pátria espiritual como doentes há muitos séculos. E a doutrina nos dá a possibilidade de finalmente chegar um dia e podermos dizer: Senhor, eu conheci a verdade, eu te conheci, e eu estou livre. Então, meus irmãos, que nós não temamos as algemas, as prisões, porque o grande libertador já veio. Ele nos mostrou o caminho, ele nos mostrou as ferramentas. Nós sabemos o que fazer para quebrar as algemas, para soltar as correntes, para abrir as grades que nos prendem nas nossas misérias. O grande libertador já esteve conosco.
e continua conosco, graças à doutrina espírita. Então, que nós ousemos, pela primeira vez, talvez, na nossa história evolutiva, sermos criaturas livres, homens livres, livres do medo, das misérias, dos erros, dos equívocos, do orgulho e do egoísmo. Homens e mulheres livres. Né? E termino lembrando uma frase que um benfeitor nos disse e que nós gostamos muito. A amplidão espera que tenhamos asas. O universo espera que tenhamos asas. E saiamos, paremos de nos arrastar no chão, porque nós somos criaturas destinadas à amplidão, aos céus. Então, que nós não hesitemos mais. Nós já perdemos muito tempo. Mas chegou a hora de ousarmos sermos livres. E Jesus nos ampara, nossos benfeitores nos amparam, a doutrina espírita guia os nossos caminhos, ilumina as estradas para que possamos nos libertar. Então, que Jesus, meus irmãos, nos abençoe e nós celebremos a alegria de sermos espíritas, de conhecermos o Evangelho, de conhecermos Jesus, de entendermos a mensagem do Cristo e que Ele nos dê força para aplicá-la a nós mesmos, para mudarmos quem somos, porque nós cansamos de repetir a mesma velha e infeliz história dos nossos erros e misérias. Que Jesus, meus irmãos, nos ampare, nos dê força, nos dê alegria para o combate que nos aguarda todos os dias. Mas este, como dizia Paulo de Tarso, é o bom combate. E repetimos, né, hoje no nosso estudo de manhã, Paulo diz, eu chego ao fim da carreira, e eu vos digo, eu lutei o bom combate. Paulo não disse, eu venci. Paulo disse, eu lutei o bom combate. Então, meus irmãos, que nós não tenhamos a preocupação da vitória, que nós tenhamos a preocupação do combate. Todo dia nós nos levantamos, todo dia nós combatemos, até que estejamos tão habituados ao combate, que ele seja para nós uma segunda natureza. Eu nasci para combater, mas desta vez eu sou um guerreiro não do meu egoísmo, do meu orgulho, eu sou um guerreiro de Deus. Muita paz, que o Senhor nos abençoe. Que assim seja, os nossos agradecimentos por você estar novamente com a gente, César. Obrigado. Muita paz. Agora nós vamos convidar Medemir para fazer a nossa prece final. Nesse momento, queremos agradecer a Deus, o Criador do Universo e o nosso Criador. Agradecer por nos ter dotado de inteligência, ter nos despertado consciência, para que começamos a compreender o nosso papel. Agradecemos o envio de Jesus, numa época remota, a de novo nos ensinar o bom caminho. Bem-aventurado aqueles que já encontraram a luz. Bem-aventurado aqueles que lutam. E pedimos ao nosso Pai que desperte aqueles que ainda não tomaram consciência das suas responsabilidades. Agradecemos a presença de Jesus. Agradecemos a presença de toda a espiritualidade que nos auxilia nesse trabalho. Agradecemos a Jesus ter enviado César
para colocar para nós o significado. Perdoai, Pai, eles não sabem o que fazem. E assim, queremos agradecer a Jesus por ter nos ensinado o caminho da luz. E agradecer que estamos caminhando nesses caminhos tortuosos e que nos protejam até chegarmos aos nossos destinos. Que assim seja.